Bom dia, Santa Catarina. É um prazer estar mais uma vez apresentando o programa Destaques SC aqui pela TV BV. E hoje nós vamos conversar com ele, que é uma pessoa que tem tido uma projeção muito grande até no cenário nacional como advogado, né, lidando com as questões jurídicas. Ramon Carmes, prazer estar com você aqui e contar um pouquinho dessa sua história, saber um pouquinho quem é Ramon e como começou esse gosto pelo mundo jurídico, né, Ramon? Pode falar para a gente aí. Bom dia, Sérgio. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. O direito entrou na minha vida quando eu já estava na faculdade, para ser bem honesto com você, Sérgio. Eu fui fazer a faculdade de Direito, mas na época eu queria fazer a faculdade de Educação Física. E no momento da escolha, achei que teria uma carreira mais adequada no direito. E foi uma grata surpresa para mim. Digo que cada vez que eu progredia na faculdade, eu me apaixonava mais pelo direito. E comecei a fazer estágio, então, já na primeira fase do curso de Direito, e a paixão, por isso, só foi aumentando cada vez mais. Me formei em 2008 na Unisul, na faculdade aqui de Palhoça. Eu que sou palhocense, sempre tive muito orgulho de ser palhocense, me formei na minha cidade, mas eu não estava contente com aquilo que a advocacia poderia me proporcionar naquele momento aqui na minha cidade. Eu entendia que eu precisava crescer mais como profissional. E foi exatamente por isso que eu fui trabalhar em São Paulo. Aqui é um ponto curioso, porque naquela época o exame da OAB ele não era unificado como é hoje em dia. Então cada estado, cada OAB, cada seccional tinha o seu próprio exame da OAB. E aí eu precisei tomar uma decisão assim que me formei. Faria a OAB em Santa Catarina ou faria a OAB já em São Paulo? E eu decidi fazer, de fato, a OAB em São Paulo. Tive sucesso já no primeiro exame da ordem que prestei e pude ingressar nos quadros, então, da OAB lá de São Paulo. E fui para lá iniciar a minha vida como advogado. Quando eu fui para lá, não tinha um emprego em vista, não tinha um escritório, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer naquela cidade ainda. Mas eu sabia que eu queria algo maior. E foi em busca disso que eu fui para lá. Tive gratas surpresas com portas abertas em escritórios que me acolheram. Dr. Laurence Tancredo, que eu sempre faço questão de lembrar muito, me ajudou muito no início da minha carreira como advogado. E lá então lá eu pude iniciar o trabalho na área do direito tributário. E de fato aquilo me trazia uma satisfação muito grande, porque aquilo que eu esperava da advocacia se concretizava. Aquilo que eu imaginava de uma advocacia maior, que eu achava que eu não podia ter aqui, se concretizava. Lá eu pude e tive a oportunidade de trabalhar para as maiores multinacionais que nós temos instaladas aqui no Brasil. Minha semana se dividia basicamente entre São Paulo, Brasília e Manaus, uma vez que o escritório em que eu trabalhava era um dos maiores especialistas na área de direito tributário da Zona Franca de Manaus. Você trabalhou com grandes empresas que são reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. Pode citar alguma delas que são referências hoje no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Uma das principais clientes do escritório naquela época, com quem nós tínhamos um excelente relacionamento, era a Samsung. Nós também fomos advogados da Nokia, da Philips e outras grandes multinacionais, na sua grande maioria na área de eletrônicos. Deu para ver que ali vocês já estavam assumindo uma missão de se tornar competente, né? Porque lidar com grandes marcas e grandes empresas como essa, você tem que ter um respaldo jurídico para poder dar o suporte devido que essas empresas necessitam, principalmente nas questões tributárias, né? Que nas questões que envolvem toda a parte de importação e exportação, né? Sem dúvida nenhuma. Foi um desafio que eu não esperava ter no início da minha carreira profissional. Graças a Deus, com a ajuda dos meus colegas do escritório, também com muito esforço, muita dedicação, muito estudo, a gente conseguiu, de fato, acompanhar o necessário conhecimento que precisa para atuar nesse tipo de ação. E você me contou em off que teve uma atitude muito criativa de como resolver um grande problema que seria enfrentado pelas empresas, que seria justamente as variáveis de valores de impostos a serem cobrados por produtos, né? E você, com um estalo que teve assim de
criatividade, conseguiu gerar uma solução não para uma empresa, mas para várias empresas que atuavam no mesmo segmento. Como é que foi isso? Assim, era aquele jovem criativo que já tinha o gosto em ser aguerrido a criar soluções para os clientes que pudessem ser feitas assim, talvez assim, pela sua própria vontade, pelo esforço que tem que ter isso do profissional, né? Sem dúvida nenhuma, Sérgio. Eu acho que todo profissional sempre tem aquele caso que ele recorda mais com carinho. E comigo não é diferente. De fato, eu conversava com você um pouquinho antes. Nós tivemos um caso lá em Manaus, onde uma empresa que trazia... A empresa não é segredo de justiça o processo, eu posso falar. No caso, era a Samsung, a empresa em questão. E ela sempre importava, então, a sua matéria-prima, que é a tela LCD para a fabricação de televisores, já junto acoplada com a placa difusora. E a Receita Federal sempre aceitou que a classificação desse produto fosse feita de uma maneira que esse produto ele tinha uma alíquota zero de imposto de importação. Pois bem, lá em 2009 ou 2010, então a Receita ela mudou o entendimento dela e passou a entender que a alíquota aplicada para aquele produto era de 12%. E por que esse caso foi um grande desafio? Porque até então nós não tínhamos no Brasil nenhuma decisão em caráter liminar que tratasse sobre a reclassificação desse tipo de mercadoria. E aí então nós iniciamos, de fato, a confecção daquele mandado de segurança, que seria o mandado de segurança que hoje eu recordo com muito carinho. Por quê? Porque foi um trabalho de muita dedicação. E sempre que nós tentamos ser pioneiros, eu acho que isso sempre tem uma dificuldade maior, mas quando nós conseguimos atingir o objetivo também, a satisfação é muito maior também, exatamente. E nós então fomos a Manaus, despachamos com a juíza de primeiro grau e nós não conseguimos obter a liminar que nós tanto almejávamos nesse primeiro momento. Mas daí, como advogados aguerridos, que sempre fomos e até hoje ainda somos, nós recorremos dessa decisão. E aí é mais gratificante ainda, porque nós conseguimos essa liminar através de um recurso lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aonde de fato o desembargador antecipou, em Brasília, aonde o desembargador antecipou para a gente os efeitos que nós pretendíamos com o nosso mandado de segurança e permitiu que esses produtos continuassem sendo importados com alíquota zero. E o interessante disso é exatamente a repercussão que isso teve, porque diversas outras empresas que estavam sendo impactadas com a mesma decisão buscaram usar desse benefício. O escritório, exatamente, e nós conseguimos levar esse benefício a outras empresas também. É isso aí. Isso só aconteceu porque houve determinação, houve garra e empenho, né? Porque quando se quer algo, se corre atrás. E o Ramon tem muita história para contar para a gente, é um jovem advogado que tem já uma projeção aqui dentro do Estado de Santa Catarina, tendo participado efetivamente dentro dos órgãos de classe da área jurídica, que ele vai contar para a gente logo depois dos comerciais. Aguarde que a gente já retorna. Água Santa Rita. Leve para a sua vida. O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Vila União é um projeto totalmente financiado com recursos do título da Trimania. E durante esses meses de pandemia, a equipe se reinventou, criou a jornada vincular e passou a fazer o atendimento em sistema de drive-thru, sempre seguindo todos os protocolos de higiene e distanciamento. A jornada vincular trabalha diversos temas, com atividades que as crianças levam para casa e trazem para a correção. Entre os temas atuais, foi trabalhado o autorretrato, com o objetivo de se conhecer o outro e o meio onde vivem. A partir das atividades desenvolvidas aqui no serviço, vamos trabalhar a identidade através das 3 perguntas: quem eu sou,
quem é o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e quem é a comunidade da Vila União. E hoje nós estamos encaminhando para a casa deles o autorretrato de Van Gogh, para que eles também aprendam através da arte. E dentro da temática consciência ambiental, os pequenos aprenderam a reciclar o lixo, trocar a sacola plástica pela sacola de pano. Eu aprendi que não é para tacar o lixo na rua, para cuidar do meio ambiente. Lixo no lixo, o papel tem que ficar no papel e os metal tem que ficar no metal. E o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos fornece todo o material didático para trabalhar a imaginação e a criatividade através do lúdico. Isso é muito importante nessa fase desenvolvimental das crianças para que elas possam aprimorar a coordenação motora fina, já que é um mecanismo tão importante para o aprendizado da escrita e da alfabetização. E com isso, desenvolver também a consciência de cuidar do lugar onde elas vivem. Trimania, FCB e você, uma parceria que dá certo. E retornando após o nosso breve comercial, né, a gente vai saber um pouquinho da sua história aqui em Santa Catarina, né? Como é que foi a sua participação efetiva dentro da OAB, dentro dos órgãos voltados ao mundo jurídico, já que você é uma pessoa muito participativa, você gosta de estar sempre se doando e participando para que possa melhorar todo esse conceito que o mundo jurídico tem hoje, né, Ramon? Sérgio, tu sabe que a minha história de participação nos órgãos de classe começa com um fato bastante interessante, né? Eu estava fazendo uma audiência trabalhista com um juiz que eu não vou falar o nome dele aqui, mas o clima esquentou bastante durante aquela audiência, a ponto de ele me mandar calar a boca em audiência. Eu, assim como acho que qualquer advogado ciente dos seus direitos e de suas prerrogativas, não me calei. Evidente, aquilo era uma agressão não só a mim, mas a toda a advocacia, ao meu cliente, e disse para ele que ele não poderia falar comigo daquele jeito. E essa situação ela acabou se desenrolando até o ponto de outros advogados na sala de audiência precisar separar, porque quase foi a vias de fato. Isso tomou uma grande repercussão. Naquela época saiu em jornais de circulação aqui da Grande Florianópolis. Isso fez com que eu precisasse do apoio institucional da OAB. E eu fui muito bem acolhido naquela época, não pela OAB, mas por um candidato a presidente da OAB, que depois foi presidente da OAB, que é o nosso amigo Tulo Cavalazzi Filho. E o Tulo mesmo, enquanto candidato, como eu não havia tido um suporte da classe àquela época, ele me acolheu, realmente me acolheu e me acompanhou então até o tribunal para que nós pudéssemos conversar com aquele juiz com quem tivesse tido o problema. Aquilo foi um mal-entendido, foi esclarecido entre eu e aquele juiz, mas o meu carinho, o meu amor pela OAB nasceu exatamente ali naquele momento, porque eu percebi que advogados em situações como aquela que eu tinha vivenciado e em tantas as outras precisavam de uma instituição e de uma instituição forte que estivesse ao lado dele para que pudesse fazer frente exatamente a esse tipo de abuso. Até ali, na verdade, começa aquela sensação de que nós somos muito mais fortes quando estamos juntos. E a entidade da OAB nada mais é do que a advocacia reunida. E quando, de fato, ela está na mão de gestores inteligentes, gestores corretos, que conseguem congregar toda a advocacia, isso gera um efeito fantástico. E foi ali então que eu comecei a participar da OAB. Depois o Dr. Tulo Cavalazzi Filho, nosso grande amigo, ganhou a OAB e me chamou, me convidou para fazer parte das comissões da OAB. Lá então eu comecei como vice-presidente da Comissão de Direito Digital. Só que naquela época, Sérgio, nós passávamos por um momento de transição em todo o Poder Judiciário. Qual que era esse momento de transição? Nós passávamos de um momento onde todos os processos deixavam a via física, aqueles processos em papel, e passavam para a via digital, o processo eletrônico que nós tanto conhecemos. E aquilo naquela época deu um problema
do tamanho do mundo. Porque na migração de dados o sistema ficava fora do ar, a advocacia não sabia ao certo ainda como utilizar bem esse sistema. Nós tínhamos muitos problemas. E aí então a OAB criou o Centro de Inclusão Digital na gestão do Dr. Tulo, que foi um centro responsável por acompanhar essa implantação do processo judicial eletrônico em todo o Estado. E me colocou à frente como presidente desse Centro de Inclusão Digital. E aí eu tive a oportunidade de rodar o Estado. Nós rodamos o Estado conhecendo de fato qual que era a dificuldade da advocacia na utilização daquele sistema e sempre em conversas sistemáticas e quase que diárias com o tribunal. Meu amigo doutor César Winkler também, que participou muito dessa história, contribuiu muito para a evolução do processo judicial eletrônico aqui em Santa Catarina. E aí nós demos aulas no Estado, foram 3 anos bastante intensos assim da minha vida, porque não só eu tinha as minhas obrigações junto à OAB, para a qual muita gente não sabe, mas nós não recebemos qualquer espécie de remuneração, é realmente um trabalho voluntário de doação, né? Profissional em favor dos outros profissionais. E aí então eu ainda tinha o escritório para tocar. O meu escritório que eu, depois do meu retorno em São Paulo, fundei e abri meu escritório aqui em Santa Catarina e cada vez mais ele vinha crescendo. Então eu tinha os meus compromissos profissionais dentro do escritório e também aqueles compromissos junto à entidade de classe. E aqui na Palhoça, você parece também acabou se envolvendo, né? Porque fica difícil uma pessoa como você, que além de ter conhecido todas as necessidades do Estado, não deveria deixar abandonado a cidade onde você é oriundo dela, que é Palhoça, né? Sim, Sérgio, tu sabe, eu falei para ti que a minha história junto à OAB começou ali, né? Mas ela não acabou ali, não. Ela até hoje ainda existe. Depois disso eu fui presidente durante 3 anos da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Santa Catarina, com muito orgulho. Fui vice-presidente também, junto com meu amigo Ricardo, da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas. E atualmente eu sou o vice-presidente da OAB aqui de Palhoça e também o presidente da Comissão de Prerrogativas, a comissão que exatamente tem essa função de atender os advogados em situações iguais àquela que eu passei quando eu de fato pude me apaixonar pela OAB. E a gente sabe que lidar com a advocacia é ter um talento para lidar com o ser humano, né? Porque você tem que interpretar muitas vezes o que se passa na cabeça do seu cliente, o que se passa na cabeça de um juiz e o que se passa na cabeça do advogado da outra parte, né? Você tem que ter toda essa conexão de compreensão para poder sintetizar tudo isso e criar a sua opinião para que ela seja a opinião que venha defender os seus interesses. E como é você lidar com toda essa questão, como você falou, no início teve aquela desavença até com um juiz por falta de eu acho que às vezes falta de respeito pelas partes, que você tem a mesma condição que ele, você é um doutor como ele é um doutor. Então acho que tem que se respeitar, os doutores têm que se respeitar, né? Mas você entendeu que ali, muitas vezes as pessoas costumam dizer que os juízes eles acabam achando que dentro da condição que eles estão, eles passam a ser uma classe superior. E eu acho que não deveria ser assim, né? Porque deveria eles serem mais preparados para entender que eles precisam resolver o problema de toda uma sociedade. E essa é a premissa de ser um juiz, né? Ter um bom discernimento, de poder entender o que deva ser colocado como posição para gerar uma solução para um caso, né? Um caso efetivo que aconteceu ali. Como é que você lidar com as pessoas, lidar com o ser humano e poder interpretar os problemas que eles enfrentam no dia a dia? Não é fácil. Não é fácil porque costumo dizer que o advogado é o primeiro juiz da causa. Quando o nosso cliente chega para nós aqui no escritório, a primeira pessoa a ser convencida somos nós, advogados, de que o seu cliente está falando a verdade, de que de fato aquela ação pode ter êxito, o êxito esperado pelo cliente. E saber lidar com o cliente, com os juízes, realmente é uma atividade árdua.
Eu vou dizer para ti, Sérgio, que hoje, no meu dia a dia, eu percebo que aquele fato que eu relatei há pouco para ti, da desavença que tive com aquele magistrado, foi um fato isolado. Tá? Tanto daquele juiz quanto da magistratura como um todo. Eu acho que a magistratura nos últimos anos, eu diria, pelo menos nesse tempo em que advogo, os meus 12 anos de advocacia, amadureceu muito. Amadureceu a ponto, de fato, de conseguir entender esse papel social que deve ocupar. Claro que nós ainda temos eventos isolados, alguns magistrados que acabam extrapolando ou não conhecendo exatamente como você colocou a igualdade existente entre a advocacia e magistratura, mas isso são casos isolados que sempre são tratados junto à corregedoria da magistratura, seja a magistratura estadual, a magistratura do trabalho ou a federal, e também pela OAB. A OAB teve, inclusive, em casos recentes, em 2017, para você ter uma ideia, o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, naquela época, sofreu um desagravo público da OAB de Santa Catarina. A OAB, junto com seus dirigentes, seu presidente à época, o Dr. Paulo Brincas, demais representantes, tomaram a porta do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Santa Catarina, acompanhados de mais de 500 advogados com carro de som, para fazer um desagravo público ao corregedor daquela instituição. Tudo isso porque houve o entendimento que houvera uma violação muito grave, muito séria, das prerrogativas dos advogados por aquele que foi o desagravado naquela oportunidade. Mas, tirando esses fatos, que são fatos de fato isolados, eu percebo que hoje a magistratura e a advocacia elas conseguem construir um relacionamento muito saudável. Legal. Então vamos dar mais um intervalinho aí para a gente tomar mais um cafezinho, que aqui no escritório do meu amigo Ramon a gente também toma aquele cafezinho super gostoso. E já voltamos, tá? Tá chegando a edição especial da Trimania com uma premiação ainda maior para você. No próximo domingo você concorre a 50 mil reais no primeiro prêmio, 100 mil reais no segundo e terceiro prêmio e uma BMW mais 100 mil reais no quarto prêmio. BMW mais 100 mil. E o Super Giro premiado também está especial com 30 sorteios de 2 mil reais. Comprando Trimania Cap e Filantropia Premiável, você pode ajudar os projetos sociais e esportivos da FCB. Realização Investe Capitalização. E retornando após o nosso breve comercial, vamos saber agora do Dr. Ramon, no momento que nós estamos vivendo, um momento agora político, né? O que você tem acompanhado dessas questões políticas que estão acontecendo aí dos candidatos, dentro das questões éticas, morais, né? Legais também, comportamentais, e o que você espera dos nossos próximos governantes, né? Que eles possam estar atuando assim com respeito à nossa sociedade, né? Hoje em dia nós vemos uma campanha política, pelo menos aqui na nossa cidade, até o momento, que tem se mostrado ética, coerente, mas nós também temos visto muitos aventureiros nessa corrida política, né? Eu tenho percebido que hoje nós temos muito mais cuidado com quem nós contratamos para deixar na nossa casa, muitas vezes, do que em quem nós votamos para prefeito. Para ser nossos representantes, cuidar da gestão da nossa cidade e do dinheiro arrecadado pelo município, né? Exatamente, é um dinheiro que é nosso, nós precisamos de gestores de verdade. Eu costumo dizer, por exemplo, Sérgio, que você, enquanto comunicador, eu não posso exigir que você tome o meu lugar de advogado e tome a frente de qualquer tipo de processo. Assim como eu também não posso querer tomar a direção do seu programa e seguir adiante, fazer, não sou o apresentador de TV. Da mesma maneira que nós vemos muita gente que não é político, não é gestor público, tentando se aventurar nesse momento nas campanhas políticas. E é exatamente por isso que eu digo que nós temos que olhar com muito cuidado. Olhar com muito cuidado, de fato, decidir aquele candidato que é o candidato mais preparado, aquele que tem mais condições de gerir o nosso dinheiro. Porque quando ele vai gerir a prefeitura,
ele está gerindo, administrando o dinheiro que você paga de arrecadação de imposto. Nós precisamos de pessoas que estejam realmente preparadas para assumir esse encargo. E, acima de tudo, o voto é seu. O cidadão tem que entender que o voto é seu. Eu não posso votar no candidato do candidato. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que definir quem eu quero para prefeito. Eu não posso deixar que ninguém faça isso por mim. Porque quando eu, cidadão, uma pessoa de bem, eu não me envolvo com a política e eu deixo que outras pessoas decidam isso, pode ter certeza que quem vai decidir são pessoas que não são cidadão de bem. E é por isso que eu tenho que tomar a frente disso nesse momento, com ética e saber, de fato, escolher o candidato. No Brasil que a gente está vivendo hoje, enxugar a máquina pública, reduzir custos e transformar essa diferença desses valores que deixariam de estar sendo aplicado em pessoas em ações, né? Ações que trouxessem benefício para a sociedade, para aquilo que eles tanto precisam, né? E o que você espera do nosso próximo gestor que venha ser o prefeito aqui de Palhoça? Eu espero que o nosso próximo gestor, acima de tudo, olhe para a nossa cidade. Que não olhe para ele, olhe de fato para o cidadão palhocense. Que o nosso próximo gestor público possa, de fato, reduzir a folha desses cargos comissionados, possa dar um melhor direcionamento ao dinheiro do cidadão palhocense. Ramon, muito obrigado pela sua participação e esperamos contar com você nos próximos programas, que você venha trazer mais informações preciosas para a gente. Sérgio, foi uma honra participar do programa com você aqui hoje. Nos intervalos, conhecer um pouquinho mais da tua história, saber que é um grande comunicador de verdade e Santa Catarina, a comunicação de Santa Catarina, acredito que só ganha contigo e com o teu programa. Muito obrigado. É isso aí, o programa Destaques EC vai ficando por aqui, contando com a sua audiência no nosso próximo programa sábado que vem. Até lá.